Pô, E são CEOs que contam muitas histórias, Sandrão. É business, pessoal. Não é só comprar e vender. Você tem que, para você ter sucesso na compra e venda, você tem que dar um passo, não para baixo, para cima, né? Você tem que contar uma história que as pessoas acreditem, boa, que o Sandrão fala das narrativas, né? Da Sim. ficção, É, para que as pessoas se engajem dentro dessa história, Sandrão. É como se fosse um filme, né? Você se engaja, você entra dentro do filme, Sandrão. Porque se você ficar só naquela venda, tem que comprar, tem que vender, você se perde do filme. racional, Olha que você legal perde pro próximo. Não, e você... Olha que legal pro próximo livro. Sandrão. Lembra que eu te mandei aquele negócio que o Diego Barreto mandou pra mim do Tarantino? Sim. Cara, é um vídeo do Tarantino, Tarantino, né, um dos principais diretores de cinema do mundo, né, Kill Bill, enfim, e ele é um bate-papo informal com ele, como ele comenta como ele constrói a narrativa de uma produção. E a gente está fazendo paralelo, por isso que o Diego Barreto mandou pra gente, que é a mesma história de construção de uma narrativa corporativa. Por exemplo, o Tarantino fala microgestão, o Tarantino fala assim naquele vídeo: eu não entendo nada de luz. Meu engenheiro de luz entende muito mais do que eu, mas eu sei a luz que eu quero. Então eu tenho que vender o que para ele? A visão. E ele executa. Então, você não precisa ser o mais exímio, a mais exímia conhecedora de logística. Mas se logística é um tema essencial para o seu negócio, você tem que construir uma visão, você tem que conhecer esse processo suficientemente bem para vender a sua visão para um especialista. Se você está muito focado na microgestão com muita tarefa, você não consegue fazer isso. A gente viu recentemente, Sandrão, o caso da Nike, né? Boa, esse é um bom perdeu exemplo, Salibão. 40% do seu valor de mercado em poucos, 2, 3 anos, Sandrão. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Imagina o investidor que colocou seu dinheiro perdeu 40% do seu valor. E aquilo que eu sempre falo, né, Salibão? Quando alguém perde 50%, uma empresa perde 50% do valor, para recuperar os 50%, ela tem que subir 100%. Exatamente. Para cair é rápido, para subir, meu irmão. Pois é, e aí o que acontece, né? A empresa começa a ficar grande, começa a ter sucesso. Aí, de repente, vem um momento que eles acham que tem que trazer ou alguém de fora, que vai lá e qual o objetivo? Dar mais lucro, né? Mais lucro. Aí começa a cortar custo, começa a fazer isso, começa a negligenciar os seus parceiros que te ajudaram a chegar aqui, que foi o presidente recém-demitido da Nike Mundial, que simplesmente ignorou a ficção, Sandrão, a história da Nike. Que a Nike é muito mais que uma empresa de calçados, muito mais que uma empresa de tênis. Falando em narrativa, é uma empresa né, que se associa à alta performance, que é um modo mais moderno de viver, tá ligada às atletas, né? Faz toda a cadeia de distribuição a comprar esse tipo de coisa para cortar custo, abandonar os parceiros, vender direto para aumentar a margem e parou de contar suas histórias. 40% foi pro saco. Quem eles recontrataram? O CEO da Nike Europa, né, que já estava aposentado, mas que entrou na empresa quando ele era trainee, ou seja, foi o único emprego dele, e ele, aos quase 60 anos, volta para a empresa para trazer de volta a cultura que eles construíram, o sonho que eles construíram. Sandro. Nesse meio termo, Sandro, não é só que eles perderam 40%, vieram 5 concorrentes. Um monte. 5 concorrentes. New Balance, Adidas, a OnCloud, a Roca, a ASICS. Cara, os caras montaram em cima. E para a Nike recuperar aquele espaço nas prateleiras que eles tinham antes, Sandrão, vai ser um desafio, muito desafiador. Agora, então a gente entra Mas o que aconteceu? O CEO parou de contar a história. Exatamente. Focou só no lucro, no curto prazo. Então a gente entra em outro desafio. Tanto que ele entrou, Sandrão, o preço das ações faz assim, porque você corta custo no começo, vai subir, a lucratividade faz assim, depois ela faz e aí, então a gente entra num outro pecado, né? Um pensamento muito curto prazista. Exatamente. O CEO não pode ter um pensamento só orientado ao curto prazo, porque senão ele está só na agenda pessoal, às vezes. Sim. Na agenda do PP, do plano de bonificação de meta dele, na remuneração de curto prazo, e não está pensando numa essencialidade da sua ação, que é a longevidade do negócio. Porque para tomar ações orientadas ao longo prazo, Salibão, às vezes você tem que rifar a parte do curto prazo. Esse equilíbrio entre construção e exploração, ambidestria, que a gente usa tanto, é essencial. E quem tem que cuidar disso? O principal líder do negócio. Porque se ele não cuida disso, ele leva toda a empresa
para gerar resultados maravilhosos no curto prazo, a ditadura do quarter, né, que a gente comenta toda hora, gera resultados maravilhosos no trimestre, mas não entrega o valor para o médio e longo prazo, né? Então, outro pecado, nós já falamos microgestão, nós já falamos sobre excesso de atividade. Pensar somente Falamos no curto sobre prazo. visão estratégica, falta de visão, clareza estratégica, e agora, visão excessivamente focada no curto prazo. O que mais, Salibão? Sandrão, Vamos aonde temos agora? Tem várias tanta coisa aqui, ó. negligenciando uma cultura tóxica.